religião do Islã é proibido desenhar Deus. Entre os protestantes, não é legal idolatrar ícones. Mas entre católicos e ortodoxos, é tão legal ter imagem de Deus e seus santos. O homem precisa de um pouco de realidade para acreditar no invisível. Por isso, a história do Sudário de Turim fez tanto sucesso. Mas hoje recebo outros dois amigos, Lula e Bolsonaro. Quero começar. Você é o diabo. Você matou milhares de pessoas por causa do Covid. Você é um incapaz. Você é corrupto e desejoso. É comigo. Você é o anticristo. Para. Se você realmente quer falar com um demônio, eu conheço um. De Carábia. Amigos humanos, você já ouviu falar do sudário de Turim? O que é o sudário? É um pedaço de pano de linho com o negativo da imagem de um homem. Alguns descrevem a imagem como representando Jesus de Nazaré e acreditam que o tecido é o mortalha fúnebre no qual ele foi envolto após a crucifixão. Mencionado pela primeira vez em 1357 em Liré, em França, o sudário foi denunciado em 1389 pelo bispo de Troyes como sendo falso. Atualmente a Igreja Católica não endossa nem rejeita formalmente o sudário e, em 2013, o Papa Francisco referiu-se a ele como um ícone de um homem flagelado e crucificado. E você, o que pensa disto? Vamos ver as provas que temos para dizer sim ou não. Este pano tem marcas de queimaduras que aconteceu na noite do 3 de dezembro de 1532 na capela do Château des Ducs de Savoia, em Chambéry, na França. Após um incêndio, também tem marcas de água proveniente da água utilizada para apagar o fogo. Em 1560, o bispo de Troyes proíbe a ostentação, pois é considerado como falso, porque não está mencionado nas Sagradas Escrituras. 28 anos depois, o Papa Clemente VII autoriza a sua ostentação, mas não como uma relíquia real. Naquele tempo havia muitas falsas relíquias que serviam para ganhar muito dinheiro. Por exemplo, existia toneladas de madeira da Sagrada Cruz só na França. Desde 1694, o sudário é mantido na Capela Real, ao lado da Catedral de São João Batista, em Turim. Propriedade dos Duques de Savoia, foi dado à Igreja Católica em 1983. Em 1997, outro incêndio, mas por milagre o sudário não queimou. A Igreja nunca considerou como uma relíquia. O objeto é tão icônico e especial que uma ciência foi inventada, sindonologia. Um caso único de uma ciência dedicada a um único objeto manufaturado. Os cientistas da sindonologia avaliam que o pano é de fato o sudário de Jesus, mas a sindonologia não é reconhecido como uma ciência por especialistas na área em questão. A fama internacional do sudário começa quando é fotografado pela primeira vez em 1898 por um amador. A imagem do rosto em negativo fez que ele se torne o objeto mais estudado do mundo durante o século XX. Porque seria impossível imaginar que os homens pudessem imaginar um negativo antes da aparição da fotografia. É um dos argumentos dos sindonologistas. Será mesmo assim?
Anos antes de Cristo já se via desenhos em negativo. Isto não prova nada. Vamos fazer uma pausa neste vídeo. Vamos ver se é real ou falso. Imaginamos um segundo que esse pano fosse mesmo o de Jesus. Como uma relíquia tão importante esteve escondida 1300 anos sem que ninguém a visse, sem que nenhum documento religioso falasse dele. E um dia, por magia, ele aparece no século XVI, ou XIII, ou XIV, ou XII, tantos anos depois. O que você pensa mais provável? Que ele esteve escondido durante 1300 anos ou que foi feito no século XVI? Mas por enquanto não tenho provas. Vamos imaginar que esse milagre existiu e agora vamos ver as provas. Sindonologistas afirmam que o objeto é incrível, único, pois possui as 3 dimensões de um corpo. Como se ninguém fosse capaz de realizar tal recurso, eles fingem ter reconstruído o corpo de Jesus usando o gradiente de cores que se correlacionava com a distância entre o pano e o cadáver. Mas, ao observar mais de perto este trabalho, podemos ver que eles adicionaram aos seus dados a forma de um corpo para encontrá-lo novamente após o processamento dos dados. Na realidade, usando os dados do gradiente de cores, obtemos uma imagem plana. O resultado é mais parecido com um baixo relevo do que um corpo, que é coerente com a hipótese do Dr. Broch sobre o método de fabricação do objeto, mas não com aquele que a torna uma relíquia real. Para encontrar uma imagem em 3 dimensões, inserimos uma imagem em 3 dimensões. É um grave erro científico que não prova nada, pelo contrário. Além disso, se o pano tivesse sido enrolado na cabeça de um cadáver, deveríamos ter encontrado uma imagem deformada do seu rosto, o que não é o que observamos. O mesmo se aplica para o resto do corpo. Há uma série de elementos contraditórios que devem ser explicados para comprovar a autenticidade do objeto e ninguém o explica. Em 1969, primeira análise, o tecido foi analisado com luz ultravioletas e infravermelhos. Nenhum resultado significativo é publicado. Em 1973, uma equipa de sindonologistas ganhou acesso ao pano e recolhe poeira e pólen. As conclusões deles, publicadas 3 anos depois: o sudar não é uma pintura. Um membro dessa equipe, o criminologista Max Frey, afirma que os pólenes são evidências suficientes para dizer que o sudário esteve perto de Jerusalém. No entanto, especialistas criticam a precisão das suas análises, primeiro porque as principais espécies locais, como os carvalhos e as oliveiras, estão faltando. Segundo, porque suas imagens não mostram a presença de calcita do incêndio de 1532. Após estas críticas, o Dr. Frey admitiu ter usado imagens de referência e não resultados reais da sua análise de pólen. Quando faleceu em 1983, ainda não havia publicado nada em revista científica. Mas as pessoas continuaram a dizer que ele provou que o tecido vem mesmo de Jerusalém. Em 1978, uma equipa de 40 sindonologistas analisa o objeto. Alguns dos pesquisadores indicam a presença de sangue. Será mesmo sangue? Se analisarmos os dados, o que vamos encontrar? O que eles realmente detectaram foi a porfirina, um composto do sangue. Para eles, esta é uma evidência plausível. Se há porfirina, é que porfirina não é sangue. Então, é sangue. Na Coca-Cola há cafeína, mas não é café. Outras análises mostraram a presença de bilirrubina e albumina, também presentes no sangue.
Mas uma vez é um erro dizer que é sangue. Na Coca-Cola temos também água como café. A presença da água não é suficiente para sabermos se é café ou Coca-Cola. Em 1973, o Instituto de Medicina Legal da Universidade de Modena recebeu 10 amostras de barbante de linho retiradas das manchas de sangue. O teste UV mostrou resultados negativos. Outros testes de benzidina foi negativo. Os exames microespectrofotometria também não mostraram a presença de sangue. As interpretações dos sindonologistas são baseadas em resultados positivos, que não são específicos. A presença de água e cafeína não é uma prova que seja Coca-Cola. Pode ser muitas outras coisas, como café, Pepsi-Cola, outras bebidas. E demais, você está bem sentadinho? Bilirrubina, albumina e porfirina são encontradas em pigmentos usados na pintura. Melhor ainda, um estudo do laboratório Macron, os mais renomados especialistas em detecção de arte falsificada, a partir de partículas amostradas de diferentes partes do sudário, eles revelaram uma composição semelhante ao ocre vermelho, um pigmento usado regularmente durante a Idade Média. Eles também encontraram cinábrio, outro pigmento popular na época. As manchas amarelas do corpo é devido a uma mistura com colágeno animal que fica amarelado com o passar do tempo. Esses elementos indicam que a imagem vem de uma mistura colorida aplicada ao tecido. Resultados coerentes com a ausência de sangue. Os sindonologistas não ficaram satisfeitos com os resultados e pediram a Macron que devolvesse as amostras. É importante insistir no fato de que todos os resultados são coerentes entre si. Até agora, o que temos é o aparecimento tardio do objeto em 1357, a ausência de manchas de sangue, a presença de pigmentos populares nesta época e uma forma que poderia vir do uso de um baixo relevo como sabíamos fazê-los naquela época. Mas podemos ir ainda mais longe e colocar uma data no objeto graças à dosagem dos seus isótopos de átomos. Teste de carbono 14. Em 21 de abril de 1988, especialistas em tecidos sindonologistas peguem um pedaço de pano da mão esquerda da imagem e, cortado em 3 pedaços, cada um enviado para um laboratório diferente. Os resultados são unânimes. O linho usado para confeccionar o tecido foi colhido entre 1260 e 1390. Mas com a revelação dos resultados, os sindonologistas eles disseram que isto era uma conspiração maçónica que foi criada para denegrir esses resultados. Mas não foi muito convincente. Então eles tiveram que inventar outra coisa. Assim foram levantadas hipóteses, enfim, de se chegar a uma conclusão mais conveniente. Primeira hipótese. Contaminação. Para refutar a datação do carbono, eles elaboraram a hipótese de que o tecido havia sido contaminado por bactérias ou fungos. A matéria orgânica no sudário teria sido suficiente para invalidar a datação por carbono. No entanto, os cálculos de Bohr mostram que, para mudar a datação de 13 séculos, as bactérias presentes no sudário deveriam ter trazido uma quantidade de carbono pelo menos 2 vezes superior à que estava presente, e os pedaços foram desinfetados para não perturbar os resultados. Técnica feita para todas as outras datações do carbono 14. Quarta hipótese. Irradiação ao laser. Tipo de depilação. A equipe de Giulio Fante provou em 2008 que irradiar o linho com um laser específico feito de cloreto de xenônio criou uma imagem após 1 ano. Jesus teria obtido tal laser, digno de um filme de Star Wars. Assim, a hipótese não traz nada de significativo. Quinta hipótese. O terremoto. O professor Albert Charpentier
pensa que um terremoto de magnitude 8.2 atingiu Jerusalém quando Jesus morreu, as rochas trituradas poderiam ter produzido nêutrons suficiente para imprimir o corpo de Jesus no linho enquanto alteravam a quantidade de carbono. O que é muito estranho é que nenhum outro objeto além do sudário mostrou tal lacuna na datação por carbono, que realmente são de tempo de Jesus em Jerusalém. Não há fontes históricas precisas que confirmem um terremoto dessa magnitude no ano 33 ou à volta. Sexta hipótese. Um erro na amostragem. Os especialistas que tiveram acesso ao sudário de 1988 e sendo sendologistas, eles teriam escolhido a pior peça para provar. Essa hipótese afirma que os especialistas não sabem o que estão a fazer em seu próprio campo e não teria visto uma costura entre o linho e o algodão. O sudário tem sido uma fonte de imaginação para muitos que criaram toneladas de hipóteses sem nunca mostrar provas nenhumas mais provas do que a hipótese do sudário ser uma falsa do século XV. Há muitas. Aqueles que defendem que o sudário é a imagem de Cristo nunca consideram as evidências que provam que eles estão errados. Não há nenhuma razão válida para duvidar do que o sudário foi feito na Idade Média. Todas as evidências são coerentes umas com as outras e indicam claramente que foi feito com materiais usados naquela época, pigmentos e cola de ossos, técnicas de baixo relevo e próprio tecido do tipo da Idade Média. Aqueles que desejam que o linho seja o sudário de Jesus não devem tomar seu desejo como prova da sua autenticidade. Claro que seria fantástico ter uma relíquia tão importante como essa, mas infelizmente não é. É preciso os olhos da fé para obliterar tanta evidência. Permitam-me que diga que este caso exigiu um trabalho considerável de confrontos e hipóteses gratuitas. Adeus, e se a Lebrun precisa ainda mais de mim, talvez voltarei.